Fala galera, bom dia a todos. Dia 23 de janeiro de 2026. Seguindo a saga aí dos nossos passos, deixa eu só colocar uma coisa aqui, peraí. Vou só editar aqui. Só vou colocar aqui o meu nome. Aí a gente já começa. Seguindo a saga, então, dos 10 passos, onde nós estamos fazendo cada semana aí um passo diferente. Sempre lembrando que os 10 passos não existe um passo que é o mais importante, na minha opinião. Todos os 10 passos têm o mesmo grau de importância, são 10 passos, num percentual de 10% cada um. Então, e não tem como deixar um passo para trás. E quando a gente conversa sobre esses 10 passos, gente, o que é os 10 passos para quem está vendo talvez pela primeira vez ou não entende, não sabe o que é esse assunto que a gente está falando. Os 10 passos é uma metodologia, uma maneira de trabalhar há muito antiga já, tem muitos anos já que se usa esses 10 passos, as pessoas se baseiam nesses 10 passos, que é para se guiar durante a carreira dentro do modelo de vendas diretas, dentro do empreendedorismo, digamos assim. Então, a gente tem alguns passos, que são os 10 passos para o sucesso, né? Nesse modelo de filosofia, de metodologia, a gente consegue adequar o que a gente está fazendo de errado, corrigir, e o que é aquilo que a gente está fazendo de certo, a gente consegue talvez aprimorar ou melhorar ainda mais. Mas a gente sabe que tem uma cartilha. Então, esses 10 passos são assim, são passos. Deixa eu só melhorar aqui. São passos iniciais agora que a gente está fazendo, é o segundo passo, mas tudo que se começa, vamos pensar fazer uma analogia de uma casa, né? Não se começa uma casa pelo telhado, se começa uma casa pela base, pelo alicerce, né? Então a gente falou aí no primeiro passo sobre usar o produto e ter um desejo ardente, né? Isso para qualquer empreendimento, para qualquer relacionamento, para qualquer coisa, isso é necessário. A gente precisa acreditar e a gente precisa ter um desejo ardente para fazer aquilo ali, para nos mover. E se você não tem, seu negócio já nasce morto, né? Então não adianta, não tem como você não ter o seu desejo ardente, não acreditar naquilo que você se envolve durante o dia, né? Quando a gente fala em acreditar, é a crença em tudo, né? A crença no ozônio, na Ozox, na pessoa que te convidou, nos negócios, nas lives e principalmente em você mesmo. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar que você tem um produto que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Não, para quê? Se eu nem acredito no produto que eu vendo, que eu comercializo, por que eu vou fazer, né? Então, por isso que ele é um passo principal. O segundo passo, gente, ele é usar o produto. E a gente está ajustando ele aqui para colocar mais algumas coisas e ser ainda mais profissional, tá? Ser ainda mais profissional. Como? Além do usar o produto, que é uma coisa que parece que é muito básica, mas eu vejo no dia a dia pessoas que querem fazer o negócio da Ozox, que vão lá e compram o seu aparelho e aí vendem o seu aparelho. E não tem o seu aparelho em casa, nem para usar e nem para demonstrar, né? Ah, tem que tirar o meu investimento, tem que tirar o investimento. E eu acrescentei ainda mais uma coisa nesse segundo passo aqui, que é ter estoque. Não, gente, não existe como fazer o negócio sem ter estoque, né? A gente vai conseguir fazer vendas aleatórias, mas um negócio de sucesso. Vai que a tua equipe aí precisa de um equipamento, tu não tem, né? Pô, às vezes perde uma venda por causa da emoção. Tudo isso a gente vai falar, então por isso que esse é um passo básico, tá? Essa parte opa, peraí, aqui. Essa parte do segundo passo, gente, por que a gente tem que usar o produto? Por quê? Vamos pensar uma coisa que é lógica, mas a gente tem que explicar o porquê que usar o produto é importante, né? Quando a gente chega num cliente, eu tenho certeza, a primeira pergunta, talvez seja uma pergunta sutil, que para quem já usa, passa direto.
mas o cliente vai te perguntar ou ele vai pensar o que está dando na vida do Adelar? Como mudou, Adelar? Como que mudou a tua vida? Se o Adelar responde, beleza, ok, o Adelar é um usuário do produto. Agora, vamos para o próximo passo daquele atendimento. Mas se o Adelar já de cara fala assim, cara, eu ainda não estou usando o produto, mas eu estou tentando te vender, esquece. Não vai acontecer. Não vai acontecer a venda. Então, usar o produto é fundamental. A pessoa vai. Quem usa o produto tem a credibilidade, né? Até a pessoa pode fazer uma venda que outra ali, mas não vai ter uma consistência, não vai ter um sucesso grande nesse negócio, né? Quando a gente usa o produto, e aqui eu vou falar para vocês agora do aparelho, mas tudo que eu for falar aqui para vocês, tá? Também serve para os olhos. Nós temos olhos impressionantes, os resultados dos olhos que a gente tem, é só olhar aí para o rosto do Everaldo, olhar o rosto do Zanotti aí. Os caras rejuvenesceram aí 10 anos nos últimos 2 anos. Então, gente, isso é impressionante. É difícil, eu mando as fotos do Everaldo, agora do Zanotti, a montagem que fizeram aqui. Né? A montagem não, a comparação de um com o outro. As pessoas perguntam, mas eles estão fazendo Botox. Aí eu pergunto para o Everaldo, Everaldo, tá fazendo Botox? Ele sai fora, sai para lá. Porque é impressionante, gente. Mas como que eu vou falar para um cliente se eu não uso o spa corpo no meu rosto ali de noite? Né? Ô, beleza, mas o que que acontece? Ah, vou falar do Everaldo, mas e tu, pô, eu usava, eu tinha uma manchinha, melhorou, eu tinha uma cicatrização, um mosquito me pegou e agora olha ali rapidinho. Então, quando a gente usa os olhos também, não principalmente, mas os olhos também, é mais fácil de a gente vender, né? Então, a gente tem que ter essa experiência também com os olhos, né? A gente entende o funcionamento do equipamento, né? Tu sabe manusear, se tu não tem tato com o aparelho durante os dias, assim, às vezes tu vai chegar num cliente que tu não sabe nem que tu consegue desligar o equipamento. É alguém que não sabia que dá para desligar o equipamento, só segurar 2 segundos no controle, no botão que está ligadinho, ele vai desligar. Não precisa tirar direto da tomada, né? Então, são coisas que só sabe quem tem o equipamento na mão, tá? Tu tendo o equipamento na mão, o cara vai te fazer uma pergunta, tu vai sair dessa pergunta tranquilamente, não tendo na mão. Peraí que eu vou ligar lá pro Leonir, lá. Leonir, me ajuda aí, como é que funciona para desligar o equipamento? Entendeu? Então, é coisas que são básicas, gente. Mas eu vejo no dia a dia pessoas que tentam fazer o negócio da Ozox sem usar o produto, tá? Eu quero falar algumas coisas agora aqui sobre o funcionamento do equipamento, tá? E aí eu vou trazer algumas coisas que muitas pessoas não tem nada de novidade, mas eu sempre quando a gente abre uma live aqui, a gente precisa falar para quem está chegando. Então eu vou explicar o equipamento para vocês agora, tá? Então, o que que acontece? Vamos lá. O equipamento, gente, ele vai vir dentro de uma bolsinha. Essa bolsinha ela é para proteção. Dentro aqui tem um computador que vai fazer a transformação do oxigênio em ozônio. Essa peça fica aqui dentro, esse fecho sempre vai ficar fechado, tá? Aqui no aparelho tem dois coolerzinhos, onde faz a captação do oxigênio. Aqui tem uma telinha. E aqui vai sair o ozônio, e aqui também tem onde a gente engata a mangueirinha, tá? E o que acontece no controle? Não, o equipamento, gente, não tem como mudar a potência dele. Não dá para colocar para sair mais ozônio ou menos ozônio. O que dá para fazer é simplesmente regular o tempo dele. São dois botões, um de 30 e um de 45 minutos, e o botão de água e o botão de alimentos. Esses dois botões de alimentos e de água, eles só vão fazer um ciclo e ele vai se desligar, tá? Nesses dois botões de alimento e de água, ele produz uma quantidade um pouco maior de ozônio, que é de 0,08 ppm. Não vai fazer mal para ninguém, tá? Mas esses aqui, se tu eventualmente ligar ele no ar, mas eles são botões para quando você engata a mangueirinha ali e coloca para ozonizar a água ou o alimento, tá? Extremamente simples, né? Não tem mistério para quem para quem já trabalha com os óculos, não tem nenhuma novidade. Para quem está chegando, às vezes são novidades aí básicas, tá? Novidades básicas, não, novidades. Gente,
como que ele faz a transformação do ozônio, tá? Ele entra o oxigênio naqueles dois coolerzinhos, ele vai dar uma descarga elétrica, tá? E essa descarga elétrica, ela vai separar os átomos de oxigênio que estão no ambiente, não se rompem, e esses átomos, esse átomo que se rompeu, é um processo elétrico, né, eletrofísico, ele se rompe e ele vai se juntar a uma molécula de O2, então formando o O3. Saiu para o ar, ele é extremamente instável, logo ele volta a ser oxigênio, então nunca vai deixar algum resíduo no ar. O resíduo do ozônio é o oxigênio, tá? Uma pergunta que todo mundo recebe, que eu vou explicar. Por que eu olho no Google, eu olho nos lugares e as pessoas profissionais da saúde falam para mim, Daniel, não pode respirar ozônio. Por que esse pode? Vamos lá. Por que esse aparelho a gente pode respirar ozônio e os outros não? Existe uma normativa dentro do Ministério do Trabalho, que é para exposição. Ah, mas por que o Ministério do Trabalho? Porque onde os trabalhadores têm e essa lei está lá. Uma normativa, NR15, anexo 11. Essa normativa fala, gente, que nós podemos estar expostos a uma quantidade de 0,08 ppm, partículas por milhão, a uma concentração, tá? Vamos lá, o nosso aparelho, ele emite 0,06 ppm. Só que existe uma diferença entre emissividade e concentração. Vou explicar para vocês aqui, tá? Eu tenho um copo de água de capivara aqui, tá? Que é da minha filha, mas eu uso. O que acontece? Se eu ficar, vamos transformar em líquido isso aqui. Se eu ficar enchendo de gotinha em gotinha aqui 0,06 e ele tem um espaço, ele vai bater até aqui, tá? E eu teria ainda uma margem de sobra aqui. Só que o que acontece? Quando eu estou emitindo essas gotinhas em gotinhas, vamos dar um tempo de... digamos que esse copo tenha 40 metros quadrados, tá? Em 45 minutos eu vou encher de gotinhas esse copo. Só que olha só, se eu tiver um furo, vai demorar mais para encher. Se eu tiver uma janela aberta, uma porta, se eu tiver um cachorro, se eu tiver um ser humano, um agente contaminante, onde esse ozônio vai se degradar e vai voltar a ser oxigênio, jamais eu vou chegar em 0,08, porque vai ter vários furinhos. Nunca vai deixar chegar naquele topo. Então a gente usa com total segurança. Vocês entenderam a diferença de concentração para emissividade? Ele emite gotinhas de 0,06. Só que ele jamais vai chegar em 0,08. Então, isso é uma coisa que a gente tem que explicar para os clientes. Porque, mas meu Deus, eu vou respirar esse ozônio. Concentração baixíssima. Emissividade 0,06, concentração baixíssima. Se o tempo estiver mais quente, ele vai durar menos... Ele vai literalmente durar menos tempo. Se estiver mais fresco, mais frio, ele vai ficar mais tempo concentrado. O ozônio é uma molécula mais pesada do que o oxigênio, então a tendência dele é que ele desça com o tempo, tá? Então, essas argumentações só tem quem usa o produto, quem está em contato com o produto. Tá? Então, assim, talvez não seja novidade. Mas por que eu posso esperar? Porque ele tem uma concentração dentro de uma normativa, de uma lei, né? E aí depois a gente tem todos os laudos para explicar. Eu vou explicar para vocês o que é ppm. Eu gosto de explicar em caneta que fica bem claro, tá? Isso é importante também a gente que está na rua saber como explica isso, tá? ppm, gente, partículas por milhão, tá? Não vou falar como água, com água, não vou falar com caneta, vou falar com água. Pensa o seguinte, eu tenho na minha casa uma piscina bonita, grande, 3x6. 25 mil litros de água, 3x6. Vocês pensam agora, multipliquem a minha piscina para ela chegar em 1 milhão de litros de água. É uma piscina olímpica, tá? 1 milhão de litros de água. É muita água, né? É uma piscina olímpica, gigantesca. Caso tu olha, você não vê o fim dela. Isso é 1 milhão de litros de água. Se eu pegar 1 litro de café e colocar dentro dessa água e mexer, o que vai acontecer? Essa água vai ficar preta? Esse montão de água? Não vai acontecer nada, né? Beleza. Se eu pegar meio litro de café e colocar dentro de 1 milhão de litros de água, não vai acontecer nada, né? E se eu colocar aqueles copinhos de café? Sabe aqueles copinhos de café que a gente pega assim, que queima os dedos da gente? Se eu colocar aquele copinho de café dentro de 1 milhão de litros de água, o que vai acontecer? Tu coloca, ele já nem parece mais, né?
É exatamente isso que esse aparelho produz quando a gente fala 0,06 ppm, tá? 0,06 ppm é como se fosse aqueles copinhos de café dentro de um universo de 1 milhão de litros de água. É isso que produz de ozônio dentro de um universo de 1 milhão de partículas de oxigênio. Só para via de comparação, tá? O aparelho mais fraco que eu conheço é como se eu pegasse um balde de 50 litros de café e colocasse dentro. Ia ficar mais turvinha a água, né? O aparelho mais fraco que eu conheço é o aparelho da Vier, que é um aparelho certificado, uma empresa muito boa, faz 50 ppm. Aquilo é tóxico, gente. São 833 vezes mais ozônio do que o nosso. Então a gente tem um aparelho, a gente sempre tem que lembrar, microdosagem é muito pequeno. Qual que é o diferencial do Ozox? É que ele é extremamente fraco. É a fraqueza. E o controle dessa fraqueza, né? Então, isso que é o diferencial do nosso equipamento e é isso que a gente tem que saber na ponta da língua quando a gente está lá. Por que esse aqui pode inspirar? Sai fora com esse negócio, não vou dormir no meu quarto. Cara, explica, ó. 0,06 ppm, nunca tu vai chegar nessa concentração. Adriano, mas pode chegar nessa concentração? Pode, se tu te colocar dentro, te trancar dentro de uma caixa bem pequena e ligar lá, ele vai concentrar. Mas a gente tem os tempos e tem os tamanhos dos ambientes. A gente aconselha um período de adaptação que eu já vou falar para vocês ali depois. Na água, gente, quando a gente liga o ozônio na água com a pedrinha aspersora, o que, que acontece? Aquela pedrinha aspersora, sempre quanto mais gelada a água, maior a concentração do ozônio. Se a água estiver quente, tu vai colocar e ele já vai se dissipar e logo voltar a ser oxigênio. Então, quanto mais gelada, é melhor, tá? O que acontece se colocar o ozônio na água? A gente tá esperando agora os testes, né, que a fábrica vai fazer aí nos laboratórios, mas, no geral, o ozônio degrada microbiologia, qualquer micro-organismo que pode estar destruindo ali ou a água ou também o alimento, tá? Ele vai combater agrotóxicos, a gente não sabe exatamente quanto 0,08 ppm vai combater, mas ele vai combater, vai matar algumas bactérias, e o principal, gente, mas Daniel, eu posso fazer isso com cloro, água sanitária, que já é diluído? Pode fazer. Só que ele sempre vai deixar algum resíduo, um cloreto, alguma coisa assim. O ozônio, o resíduo do ozônio é oxigênio. Então, não tem problema nenhum para ninguém, tá? Gente, vendi o equipamento para o cliente. O que eu vou aconselhar para o cliente? Ó, liga e coloca em cima da tua cabeça aqui para tu ficar caindo esse ozônio no teu nariz em cima. Não, gente, não é assim, tá? Nunca colocar o ozônio, principalmente, gente, nos primeiros dias, colado ao rosto. Não, coloca um pouco mais distante. Depois eu acostumei. Depois tu acostumado, tu vai sentir falta, né? Se não usar. Manter uma distância segura de 1 ou 2 metros de distância. Vou colocar no meu quarto. Coloca lá nos pés da cama. Mas vai ter problema? Não vai, mas no começo pode gerar um desconforto pro cara. Pode secar a garganta, pode dar uma levezinha dor de cabeça, alguma coisa assim. E, gente, deu uma dor de cabeça, deu qualquer desconforto, o remédio para isso é isso aqui, ó. Tomou um copo d'água, vai passar na hora para pessoa, tá? Uma coisa que é importantíssima, e isso aqui é regra, tá? Nunca, jamais, e eu já vi, se eu tô falando é porque eu já vi, colocar isso daqui em algum negócio para você inalar o ozônio. Nunca, jamais faça isso. Esse ozônio é para ambiente. Nunca coloque o nariz assim e fique ali cheirando esse ozônio. Não, não é para isso. Não é assim que usa o equipamento, tá? O equipamento é para colocar no ambiente e deixar respirando. Por que eu falo isso? Eu tive um caso de uma pessoa que colocou no inalador esse gazinho ali. Adivinha? Né? Então, assim, nunca, jamais façam isso. É para ambiente, tá? Ele é muito poderoso, esse gás. Pode colocar distante de ti que tu vai ter os benefícios. Nós que trabalhamos com isso precisamos indicar. O óbvio precisa ser dito, tá? Precisamos falar isso para os clientes. E normalmente, gente, o que eu vejo aí no dia a dia, que o erro de quem está começando é
exagerar, colocar muito perto, muita coisa, daqui a um pouco, me enjoei do cheiro do ozônio, né? A adaptação ao cheiro do ozônio, gente, para quem está começando, e aí é um trabalho nosso indicar para as pessoas, é muito importante. Por quê? Isso evita devoluções de equipamento. Alguém aqui já teve um equipamento devolvido porque a pessoa não se adaptou com o cheiro? Alguém já teve? Ah, não me adaptei com o cheiro. Foi porque você não fez uma entrega técnica correta. O que é uma entrega técnica? A gente aprendeu isso com o Everaldo, cara que vende mais equipamento aí do, do, do negócio. O que acontece? No primeiro dia, o nosso corpo ele está se adaptando, tá? O ozônio não conhece o ozônio. Quem é que já sabia que tinha cheirado o ozônio alguma vez? Né? As pessoas não conhecem. Então, as pessoas não sabem o que é aquele cheiro. A gente confunde. Então, existe uma técnica que essa técnica não é enganar ninguém, tá? Mas é uma técnica de indução. A gente vai induzir o cheiro para a pessoa, né? Como que é essa técnica? Vamos lá. Ô, Beto, olha só, cara, esse equipamento é muito top, ó. Só que olha só, o que acontece? Vou te mostrar. O ozônio ele vem do grego, do latim, sei lá do que é. Ozon, que significa que cheira. Então ele tem um cheiro característico, tá? Olha só que legal. Olha o que eu sinto. Eu pego, faço uma conchinha, eu coloco a minha mão primeiro aqui, ó. Deixo aqui uns 3, 4 segundinhos e eu. Nossa, eu sinto um cheiro maravilhoso de casca de melancia. Sabe aquela partezinha verde da casca da melancia? Ó, que cheiro bom. Bah! Isso aqui, e não, e outra, esse cheirinho da casca de melancia vai tirar qualquer cheiro de podre, de coisa que tiver aqui, se tiver xixi, cachorro, gato, né? Se tu tiver cigarro no ambiente, tu coloca isso aqui, cara, 15 minutinhos saiu tudo, tudo, tudo. Ó, cheirinho gostoso. Bota tua mão aqui, vê o que tu sente. O que vocês acham que ele vai sentir o cheiro do quê? Ele vai sentir o cheiro próximo de uma casca de melancia, uma casca de mamão. Aí eu já falo, minha esposa sente um cheiro, aquele cheiro gostoso de terra molhada. Esse eu não consegui sentir ainda, mas ela sente aquele cheiro de terra molhada. A pessoa nunca sentiu esse cheiro. O que ela vai sentir? Ela vai fugir do. Eu falei coisas, um cheiro de casca de melancia, de terra molhada, de natureza. Jamais ela vai sentir um cheiro de ovo podre. Agora deixa ali. Deixa assim, só liga no ambiente, deixa ali. Não fala isso para ela, ela vai sentir o cheiro que qualquer cheiro. Entende? Isso a gente não está enganando. Literalmente é o cheiro que eu sinto. Eu sinto o cheiro da casca da melancia. Então, eu vou induzir, só que a pessoa nunca sentiu. Outra coisa que é importantíssima, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Fala para a pessoa fazer esse teste com os parentes, com as pessoas da família, quando às vezes a gente está apresentando de tarde e aí o filho vem de noite. Aí o filho já, pô, vocês compraram um equipamento desse aí e tal, nem falaram nada, blá, 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 blá. Mas olha só, fala para ele, olha só que cheirinho gostoso que sai. Aí o pai vai lá, vai falar para o filho vai fazer exatamente a mesma coisa. Fala para eles falarem isso sobre o que acontece. Isso evita muita devolução. Os primeiros dias de uma pessoa que usa o equipamento, eles precisam fazer essa adaptação. Não fala para eles colocarem na cabeceira da cama, fala para eles colocarem no chão, usar uma porta aberta. Pensa o seguinte: a gente está vendendo equipamento para as pessoas usarem para o resto da vida. Então, esse equipamento pode ficar lá. Outra coisa, o ozônio ele é um agente, é um gás oxidante. O que melhora a oxidação? Sempre isso, ó. Água. O nosso corpo precisa de água e a água vai ajudar na adaptação do ozônio. Então, fala para a pessoa, olha só, começa a beber um pouco mais de água. Às vezes a gente entrega um beoto, agora com ozônio tu vai precisar beber água. Às vezes a pessoa, principalmente pessoa de mais idade, não se hidrata, esquece de beber água. Coloca no rótulo. Tu não quer ter os benefícios do ozônio, não quer te incomodar com o cheiro, aumenta a tua ingestão de água, tá? Gente, por que usar o produto é tão importante? Porque usar o produto fortalece a nossa crença, gente. Parece óbvio que eu estou falando aqui, mas existe muitas pessoas ainda que começam o negócio e não tem o produto. Compra o produto e vende o produto e daí não recompra e não tem o seu. Então, usem o produto, tá? Quanto mais a gente usa,
mais a gente confia, mais a gente acredita, mais a gente fala com verdade quando a gente está na frente do cliente, tá? Existe um ciclo, gente. Existe um ciclo entre quem usa o produto e quem não usa que gera, tá? Se eu usar o produto, eu vou gerar confiança, aumento a minha crença, aumenta a minha ação e, consequentemente, eu aumento o meu resultado. Experimenta não usar o produto, tá? Vai primeiro gerar dúvida, insegurança, desculpa. Essa desculpa vem de tudo que é lado, mas se tu não usar também vem vir desculpa. E, por final, paralisação. Você vai parar. Pô, falo com as pessoas, mas o cara fez aquela pergunta, eu já não sabia como responder. Então, usar o produto gera movimento, gente. Gera ação. E ação gera resultado. Tá? Parece óbvio, mas precisa ser dito isso, tá? Tem que usar o produto. Não sei quando você está vendo isso aqui, mas provavelmente para quem é novato e que está pensando, ó, vou começar a fazer esse negócio, mas o meu aparelho eu vou vender e tal, esquece, tá? Tu até pode fazer uma, duas vendas aí, mas se tu quer ter sucesso, quer crescer, quer destrinchar, tem que usar o teu produto em casa para sentir. É como um relacionamento, eu sempre falo. Ninguém casa com uma pessoa no primeiro dia. Pô, tem que dormir, tem que sentir o cheirinho, tem que, né, dar aquelas coisinhas assim para ver se eu vou gostar. Tem que passar por uma barra para ver se vai ficar comigo ou não. Depois que a gente se apaixona, depois que a gente vai lá em casa, né? Então é a mesma coisa. Precisamos usar o produto. Usem o produto de vocês. Gente, por que a gente acrescentou agora o ter estoque, tá? Dentro deste segundo passo. Aqui já começa uma parte mais de visão de negócio agora, tá? Do empreendedor da Ozox, tá? Não existe um mercado na sua cidade que não tenha mercadoria. Não existe uma fruteira que não tenha fruta e não existe um açougue que não tenha carne. E não existe representante da Ozox que não tenha estoque. É muito mais difícil fazer o negócio sem ter estoque, gente, tá? Ah, tu pode, sem estoque, gente, tu pode participar da Ozox. Fazer Ozox, tu precisa ter estoque. Ah, como que eu faço? Não sei. Aí tu tem que dar os teus pulos. Ninguém tá falando para você comprar 50 equipamentos, tá? Não. Não é para fazer isso. Não precisa fazer isso. A empresa entrega bem rápido os equipamentos. Você tendo um, dois, três equipamentos, quatro equipamentos, está ótimo. Vamos lá. Quando tudo começa lembra do desejo ardente? Eu quero ter um desejo ardente para eu ter alguma coisa. Eu quero, dentro desse desejo ardente, daqui a um pouco no próximo passo, que é definir sonhos e metas, e aí a gente já fala de metas de quantos que eu quero vender, mas vamos falar o seguinte. Digamos que eu quero vender 4 equipamentos por mês, tá? 4 equipamentos por mês. Na primeira semana eu fiz apresentações. Do dia 1º ao dia 7 eu fiz apresentações. Aí eu tenho um equipamento no meu estoque só um. Aí eu fiz uma venda. Beleza, fiz a minha venda no dia 9, tá? Fiz a minha venda no dia 9, só que eu sigo fazendo as minhas apresentações. Vendi, já estou sem estoque. O que eu faço? Ótimo, vou comprar um equipamento e vou usar o lucro aqui para eu fazer algumas coisas. Tu comprou no dia 9, tá? Aí tu vai receber lá no dia 15 e 16. Já foi metade do mês. Aí, vamos lá, tu fez uma segunda venda no dia 20 com esse estoque que tu comprou. Aí a tua meta de vender 4 foi 2. Virou 2. Se tu tem uma meta de vender 10 equipamentos, como é que tu quer fazer 10 vendas sem ter um ou dois ou três ou os 10 equipamentos em estoque? Ter estoque, gente, pensa o seguinte, como é que tu imagina tu ir numa fruteira, tá? Tu ir numa fruteira e tu tá doido para comer uma salada de frutas. Aí eu tenho que ter a laranja, o mamão, a uva, não sei, blá, blá. Eu tenho que ter as frutas lá porque eu quero comer uma salada de frutas, eu vou naquela fruteira. Se aqueles caras não têm, ou as frutas eles estão ruins, o que eu faço? Eu vou na outra, eu não volto mais lá. Aí, às vezes, você vai apresentar, vai desejar, vai aumentar o desejo de uma pessoa em comer essa salada de frutas, em ter esse aparelho em casa, e aí você não pode reclamar se esse cara tá, se você aumentar o tesão desse cara para comprar o equipamento e ele for comprar no seu concorrente, no distribuidor próximo de você. Não pode reclamar, porque esse cara tava lá com as frutinhas todas lindas, bonitinhas, com a parte da bundinha virada para cima, com tudo certinho. Ele tinha estoque, ele entregou naquele dia ele matou a vontade dele de dormir com o ozônio.
de comer salada de fruta. Então, assim, ter estoque é o básico para quem está fazendo o nosso negócio. Não é para investir 10, 15, 20 aparelhos se você está chegando agora. Mas um, dois, três equipamentos, sim, você precisa ter. Não tem. Precisa ter equipamento em estoque, gente. Quem tem, gente, a venda, ela é momento, tá? Ela é momento. Ah, me deu uma vontade de comer uma salada de frutas. Eu vou lá, eu vou comer na hora. Eu não vou esperar para lá. Eu despertei a vontade no cara em dormir com ozônio essa noite. Ele vai falar assim, beleza, Beto, quando que chega o meu equipamento? Vai chegar semana que vem, tá? Quando chegar, eu te entrego aqui. Nessa uma semana, ele vai, nossa senhora, vai acontecer desastres tenebrosos na vida dele que nunca aconteceram. Vai morrer a filha do cabrito, da tia, vai cair o avião em cima da casa da irmã dele, vai acontecer coisas impossíveis que a gente nunca tinha escutado falar. E ele vai te falar assim, cara, agora não vai dar para eu comprar, né? Agora, se tu tem equipamento no teu estoque, ele vai te perguntar assim, eu gostei, cara, quero usar o aparelho, quando que chega? Peraí, tá aqui, ó. Ó, hoje mesmo tu já vai dormir. Tu quer fazer o pagamento no cartão ou no dinheiro? Já passa teus dados aqui que eu vou fazer o teu pedido. É assim que funciona a venda, gente. É assim que funciona a venda, entendeu? Então a gente ter estoque vai vender, você vai vender muito mais, muito, muito, muito mais, tá? Quem tem estoque, tá? Já agora é uma comunicação que a gente chama de comunicação sem falar, tá? Quem tem estoque, primeiro, acredita, né? Acredita em tudo, tá pronto e leva os óculos a sério, tá? Leva esse negócio aqui a sério, sua vida a sério. Quem não tem estoque, tá testando, ainda não tá seguro no negócio e vai ficar esperando, gente. Quem espera perde tempo e não vai ter sucesso. Lembra do negócio da decisão lá que a gente sempre fala? Então é isso. Vou ver uma coisa aqui. Gente, agora uma coisa que é importantíssima para a gente aí que está na rua e explicar, e às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que têm dúvida. Só que horas são? 8h40, 8h34, tá. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm dúvidas, tá? Garantia e assistência. Qual que é a diferença? Olha só. Garantia. Todos nós, quando chega o equipamento para a gente recebe um certificado de garantia, tá? Nesse certificado de garantia também é um manual de uso do equipamento, tá? A gente ali pode falar para o cliente, ó, tu pode ler todo esse manual aqui, tu vai tirar todas as tuas dúvidas. Se você também nunca leu, leia esse manual, tá? Talvez você recebeu, só preencheu sua garantia e nunca leu, leia esse manual aqui, é importante. E aí aqui, gente, ó, aqui diz o seguinte, esse equipamento que chega lá para o cliente, ele chega com 3 meses de garantia, 90 dias. Se você só preencher, aí vem isso aqui, aí o cliente vai lá, ele viu, tem que preencher, colocou tudo e entregou para ti, tá? Se você não preencher os dados do cliente no site, não vale de nada. Isso aqui, ó, pode rasgar, isso aqui não vale nada, tá? Isso aqui não vale nada. Vale só para você estar lá na frente do cliente, formular, ele vai tirar uma foto, você tira uma foto, chegou em casa ou até mesmo na frente do cliente aqui, ó, já registra a garantia. No momento que você registra a garantia, já sai um PDF com a garantia, você pode mandar para ele, ó, a partir de agora o seu equipamento está com a garantia prorrogada. Agora ele vai valer por 1 ano essa garantia. Então, agora o teu equipamento tem garantia. O que é a garantia? O que leva a garantia? Gente, experiência própria. Se você não triturar, não jogar na parede, não mergulhar dentro do rio, não fizer alguma coisa assim, a fábrica nem pergunta o que acontece, tá? Isso é muito bom para quem representa os OX. A gente vai mandar, daí beleza. Daniel, estragou o equipamento, o que eu faço? O cliente me fala, eu vou ter que entrar no site, osox.com.br/garantia, solicitar assistência. Eu vou pegar os dados do cliente que estão aqui e eu vou preencher lá, vou colocar o número de série e tudo mais. Depois disso, eu vou chamar no WhatsApp da assistência da Osox, vou colocar lá para. Hoje é a Ana que está lá. Ana, tem uma assistência assim, assim, assim. Ela vai te mandar um papel para você imprimir, que é um dos correios, para o seu cliente, você pode mandar para ele, só tem que imprimir
levar nos correios, eles vão preencher tudo lá, e é só isso. Esse equipamento vai para a fábrica, volta corrigido, consertado, tá? Assim que funciona, não tem mistério nenhum, tá? Mas se eu estou vendendo pro meu amigo aqui, e ele fala assim, Daniel, eu não consigo ficar aí 10 dias sem meu equipamento. Se você tem estoque, sabe o que você pode fazer? Então vai, vou te deixar um aparelho aqui, tu vai usando, quando chegar o teu, eu pego de volta. Olha que maravilha isso. Cartão de postagem, isso aí. Até para isso tem estoque é bom. Mas beleza, não deu, ele vai chegar corrigido lá. Passou de um ano, gente. Passou de um ano, aí é assistência vitalícia. Por isso que a gente fala. Você compra o aparelho uma vez, você tem ozônio para o resto da vida. Sei lá, caiu no chão, estragou, parou de funcionar. Como que funciona? O cliente vai solicitar a minha ordem, meu equipamento parou de funcionar. Passou de um ano, eu já vou deixar claro para ele. Olha só, a garantia já acabou. A partir de agora, a gente vai mandar para a fábrica vai fazer o conserto, você que precisa pagar o frete para mandar para a fábrica vai fazer o conserto. Quando estiver lá, alguém da fábrica vai te ligar para passar o valor do conserto. Aí você diz se quer ou não quer, manda fazer o conserto e o aparelho volta consertado para você lá, tá? Isso é assistência, é a diferença de assistência e garantia, tá? Uh, gente, usar o produto gera a nossa experiência vai gerar a verdade e a nossa verdade vai gerar confiança para o cliente, tá? Ter estoque nos gera velocidade do nosso negócio, gera mais oportunidades e mais oportunidades nos geram mais vendas e gera mais ação também, tá? A gente se movimenta mais. Pô, imagina, olha só, fiz o investimento, comprei lá 3 equipamentos. 3 equipamentos, você tem R$ 18.000 ali te olhando. Ele só, é como se estivesse dentro de uma gaiola, R$ 18.000 ali, ó. Eu só preciso ir lá abrir a gaiola para pegar esse dinheiro. Eu só preciso ir lá abrir a gaiola para. Eu só preciso ir lá fazer a venda para ganhar o dinheiro. Ter estoque nos incomoda. Eu me incomodo ter estoque. Os aparelhos antigos, agora os aparelhos estão tudo com caixa nova, bonita, e eu ainda tenho equipamento antigo aqui. Ah, boa pergunta, vou te explicar. Então, eu ainda tenho equipamento antigo que eu quero já mudar todos para as caixas novas. Então, preciso, né? Dinheiro. Aí chega no final do mês, eu estava em reforma agora aqui, acabou o dinheiro, a reforma leva tudo. Aí o que acontece? Pô, eu tenho equipamento aqui no meu estoque, fez 3, 4 vendas, é R$ 25.000 que põe no bolso, tá? Quem é que fez essa pergunta que é boa? Eu vou explicar essa pergunta aqui, ó. Gonçalves, se o aparelho não for vendido em tempo hábil, como fica a garantia? Vamos lá. Como que funciona, gente? Nós que trabalhamos da maneira correta com os OX, eu tenho equipamento aqui que eu deve ter aí 6, 7 meses ali. Não quer dizer, os meus equipamentos nunca vou perder a garantia, tá? Não vou perder a garantia porque eu trabalho da maneira correta, não vou vender abaixo de preço, do preço, ah, não vou colocar na internet para vender, então eu vou ter o cadastro para os OX sempre, tá? Então, os meus equipamentos vão ter garantia, na hora que eu chegar para o cliente vai acontecer exatamente, vai ser tudo certinho, não vai ter problema nenhum. Como que a gente se protege disso? Agora vamos lá. O equipamento foi vendido lá na internet, tá? Aí eu vendi o equipamento lá na internet, eu ofereci e vendi. Todos os equipamentos que eu for vender, eu vou perder o meu cadastro, né? Perco o meu cadastro, a fábrica vai tirar. E todos os equipamentos que eu já vendi perdem a garantia automaticamente. Aí a garantia vai passar a ser somente de 3 meses da data da compra da nota fiscal. Então, quem trabalha com a Usox de maneira correta não precisa se preocupar com isso, tá? Não precisa se preocupar com isso. Isso é uma coisa para quem faz os negócios errados, tá? Para quem trabalha da maneira errada. Então, se você tem equipamento ali passou mais de 3 meses, não te preocupa. Não te preocupa que não vai ter problema. Na hora que tu for registrar lá, vai dar certo e não tem problema nenhum, tá? Uh, gente, sem o segundo passo bem feito, ó, lembra, sem o primeiro passo bem feito não existe segundo, terceiro, quarto. Sem o segundo passo bem feito não existem os outros passos, tá? Que a gente vai falar nos próximos dias. A gente fica travado, tá? Para linkar com o que a gente falou na semana na quarta-feira, tá? O desejo ardente, gente, faz a gente decidir em fazer o negócio, tá?
O acreditar no negócio nos sustenta no negócio. E usar o produto é o que nos materializa dentro do negócio. A gente precisa ter o material para vender. Então, vocês vão vendo que no decorrer das lives aqui, dos próximos passos, tudo vai se encaixando, tá? Uma coisa fica muito parecida com a outra e tudo vai se encaixando. Então, essa live aqui já se encaixou com a da semana passada. E é isso aí, gente, tá? Gente, o segundo passo é isso. Não tem muito mais o que falar. Eu quero abrir espaço para o Leonir Perosa. O Leonir, que tá com o Zanotti na estrada, ele quer passar uma mensagem para vocês aí. Eu vou parar essa gravação aqui para ficar só no segundo passo. Mas acredito que ficou claro. Alguém tem alguma dúvida aí? Pode levantar a mão se alguém tiver alguma dúvida. Bagé? Bagé? Tá. E depois eu vou liberar para o Leonir. Pode liberar o teu microfone aí, Bagé. Bom dia, Daniel. Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia. Fábio Louco aí, tá vendo? Estivemos junto lá em Lajeado na quarta-feira e ontem dele vendo, né? Que beleza, que bacana. Daniel, para contribuir ainda dentro da ideia do segundo passo, cara. Acho que ainda se encaixa aí. A gente, né, no uso do produto, a gente ouve todos os dias no grupo o pessoal perguntando: tem depoimento para tal coisa, tem depoimento para isso, tem depoimento para aquilo, para tal situação, para tal doença. Será que vai ajudar? Será que vai fazer um efeito? Será que, né, que funciona? Isso tem muito a ver, né, com o nosso usar o produto que está muito bem colocando aí. Fazer aqui alguns comentários nesse sentido para nos ajudar, né, então a ter uma melhor compreensão do que, né, a gente realmente pode esperar do nosso produto. E por que que, mas será que muita gente nos pergunta, mas só respirando, né? Tu foi um que me perguntou lá no começo, né? A Bagé, só respirando o negócio vai realmente ajudar? Só ligar no ambiente e ficar lá no cantinho já vai me ajudar só a respirar o ozônio? E sim, é só isso ajuda. E talvez isso, né, esse comentário agora nos ajude a entender um pouquinho por que dessa mágica do ozônio, por que é tão poderoso. Vamos fazer um raciocínio, né, de uma forma mais técnica, vamos falar assim, né? O que é o ozônio na prática, né? Como o Daniel falou ali, então, cara, é o O3, é um super oxigênio. Mas será que o oxigênio realmente faz, né, uma grande diferença para nós ou não? O oxigênio é importante ou não? A gente passa a vida toda sem parar para pensar sobre isso. A gente não aprende isso em lugar nenhum. A gente aprende, né, uma coisa que todo mundo sabe, que se perguntar, pessoal, o que que é importante para o nosso corpo? O nosso corpo é 70, 80% água. Então, quem concorda que tomar água é importante? Todo mundo vai. Nossa, água é super importante. A gente ouve isso, é 100% das pessoas vão concordar que tomar água é muito importante. E hoje, né, a gente tem quase, vou dizer quase 100%, mas a gente tem muitas das casas que usam filtro de água, por exemplo. Eu uso filtro de água na casa mais ou menos 1 ano e meio. O Daniel deve usar mais ou menos isso, que ele comprou para ele e depois me passou. E se perguntar o que que eu notei de diferença nesse 1 ano e meio, tomando água filtrada, notei diferença nenhuma. Se eu tivesse tomando água com cloro da torneira ainda, provavelmente também não teria notado diferença nenhuma. Por quê? Agora a pergunta mas então o filtro de água não funciona? É lógico que funciona. Ele está me fornecendo uma água de boa qualidade. Porém, no curto prazo, assim, eu não vejo diferença nenhuma tomar água filtrada ou água não filtrada. A nossa saúde vai responder sobre isso, né? E vamos sentir os efeitos no médio e longo prazo. Agora, é importante tomar água, é importante tomar água de qualidade? Com certeza é. Agora, tá, e o oxigênio, será que é importante? Faz diferença um ar de melhor qualidade ou não? Porque o nosso aparelho, mal comparando, assim, é uma comparação, para a gente ter uma noção um pouco mais fácil de entender, o ozônio, né, o nosso gerador, é como se ele estivesse filtrando o nosso ar. Ou seja, ele está nos fornecendo um ar de excelente qualidade, o ar da melhor qualidade possível. Está nos fornecendo um super oxigênio. Então, em primeiro lugar, é isso. Não existe nenhuma possibilidade, se nosso aparelho estiver funcionando, é claro, estragou, não funciona mais, não emite ozônio. Daí, beleza, aí não funciona realmente. Agora, sempre que ele estiver ligado, emitindo ozônio, é 100% de certeza que ele está funcionando para todos nós. Por quê? Porque ele está fornecendo um ar de qualidade para todos nós. Então, não existe o risco
de tu vender para alguém. Ah, mas será que vai funcionar para aquele cliente? Vai funcionar para todo mundo. O que a gente não pode é ficar vendendo para os clientes prometendo algum efeito de cura, algum efeito, tu vai usar 15 dias e vai sumir tuas dores, vai sumir teu sono vai ser o melhor do mundo, tu vai tirar CPAP. Então, a gente tem que alinhar essa expectativa. Mas, pessoal, vai funcionar para 100% das pessoas. Por quê? Porque vai melhorar o ar de 100% das pessoas, e um ar de qualidade, um ar melhor, ajuda todo mundo. E aí vai, às vezes, da forma que a gente pergunta para as pessoas depois. Que nem ontem eu falei com um cara que está usando desde dezembro. Perguntei para ele, aí, fulano, né, como é que tá usando certinho todas as noites? Tem usado o aparelho? Ele, sim, tô usando todas as noites. Em primeiro lugar é isso, para saber se a pessoa tá usando realmente. Tem pessoas que às vezes mentem, falam que estão usando e não estão, mas se a pessoa falar a verdade e estiver usando, próxima pergunta. Você notou alguma diferença na tua rotina? Eu não pergunto a pessoa assim, tu funcionou ou não funcionou? Muita gente vai dizer, não funcionou. Então eu pergunto, tu notou alguma diferença nesse tempo? Ele me disse o seguinte, não tem diferença nenhuma. Aí eu questionei, falei, mas e tu tinha alguma doença, alguma questão, alguma expectativa de saúde que tu estava esperando com o ozônio, que tu avaliou, daí que não notou diferença? Ele, sim, eu tenho apneia do sono. Aí eu perguntei pra ele, e como que tu avaliou então se teve diferença ou não? Tu fez algum exame nesse meio tempo, alguma coisa? Não fiz exame nenhum ainda. Ou seja, ele baseou, como ele não fez nenhum exame, ele imagina que não tenha surtido efeito. Eu falei, e na tua casa, né? Esposa, alguém mais? Ele, sim, minha esposa está adorando. Ela tá usando, ela tinha dor nos pés, tá usando ali no perto, próximo dos pés e sumiu a dor dela, tá adorando usar o aparelho. Então, ou seja, daí eu já achei, seja, resumindo a história, ele tá bem satisfeito com o aparelho. Mas nele, ele relatou que não viu ainda a diferença. Mas como que ele vai ver, né? E ele disse, não, eu vou fazer um exame agora, possivelmente no próximo mês, aí eu vou conseguir avaliar se teve diferença ou não. Então, ou seja, provavelmente para ele também já esteja sendo muito bacana, mas ele não tem como medir às vezes, né? Nesse um mês de uso aí, um pouquinho mais, se teve realmente um efeito ou não. Agora, a pergunta seria: o aparelho está funcionando? Com certeza está funcionando, ou seja, está fornecendo um ar de qualidade para ele, e isso vai impactar positivamente a saúde dele no médio e longo prazo. E para ajudar a entender um pouco mais sobre isso ainda, então, beleza, vamos voltar para a ideia da água. A gente sabe, então, que ingerir água para o nosso organismo é excelente, porque nós somos formados, né, nosso corpo, 70 a 80% é água. E a água, então, é sempre essencial para nossa saúde. Mas a gente pode ficar ainda dias sem consumir água, né? Não vamos à morte, não vamos a óbito. E sem respirar, né? Se eu trancar aqui, minutos acabou a minha respiração. Porque o oxigênio é o principal elemento da vida, não é a água. Então a gente, mas a gente é formado 70% de água, 80% de água. Aí a pergunta é, vamos voltar para a época do colégio. E a água? Então, se a água é tão importante, a gente é quase 100% água no nosso corpo. A água é formada de quê? H2O, ou seja, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, então, um terço da água é oxigênio. Então, não bastasse a importância que a gente tem de respirar, né? Que sem respiração nossa vida acaba. Na água, que é outro elemento muito importante para a nossa saúde vital, um terço dela é formado por oxigênio. Então, imagina, será que um oxigênio de qualidade, será que um oxigênio limpo, será que um oxigênio puro ajuda ou não na nossa saúde? Pessoal, é óbvio que sim. Então, bom, o que que nós temos? Nós temos um aparelho que justamente melhora muito a qualidade do ar, a qualidade do oxigênio que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Então, se mesmo na água um terço é oxigênio e fora da água a gente respira o tempo todo. Talvez por que que a gente nunca aprendeu sobre cuidar? A gente aprende a cuidar da alimentação, aprende a cuidar da qualidade da água. Por que que nunca nos ensinaram a cuidar da qualidade do ar? Porque até então não existia opção. A gente respira automaticamente, né? É uma função instintiva, a gente não pensa para respirar. A água não, a água tu vai lá, tu olha, tu escolhe, seleciona, o alimento também. Respirar é algo instintivo. Nós nem precisamos pensar, a gente respira automaticamente desde que a gente nasceu. E como a gente até então não tinha opção de escolher o ar que a gente ia respirar, a gente simplesmente respirava. Nunca ninguém parou para nos ensinar a consciência de escolher um bom ar para respirar. Porque até então a gente não tinha opção, mas agora a gente tem. Então o que eu quero dizer com isso, né, para contribuir aqui? Pessoal, não existe. Então, porque a gente percebe isso muitas vezes que as pessoas têm medo de vender para alguém. Mas e se eu vender para fulano lá e para ele não funcionar?
Entende que não existe como não funcionar para alguém. A pessoa tendo o aparelho ligado no ambiente vai melhorar a qualidade do ar dela para 100% das pessoas. E um ar de qualidade vai sim nos ajudar muito. Então, perca esse medo, se você tem, de em algum momento vender para alguém e, ai, será que, e se não funcionar, como é que eu vou ficar? Outro dia eu vi uma colega me questionando, eu tenho uma pessoa nova para entrar na equipe aqui, mas ela tá com o pé atrás, assim, tá me questionando muito porque ela tem um nome a zelar na cidade e ela não quer arriscar. Aí eu brinquei com ela, falei, primeiro lugar, assim, ó, quem de nós não tem um nome a zelar? Começaria por aí. E segundo, se o nome dela zelar que ela tá com medo, é porque ela vendeu o aparelho para alguém e esse aparelho não funcionar. Pois é, não sei o quê, porque é algo novo, algo, né, a gente não tem comprovação, direito, enfim, a pessoa, ou seja, primeiro, né, crença, passo um da pessoa fraco, não acreditar. E eu falei, como é que resolve isso? Essa pessoa nova tá te questionando tudo isso. É claro, porque ela não acredita, ela não tem crença ainda, ela nunca usou o produto. Uma vez que ela use e entenda o que que o aparelho faz, a gente sabe que então esse medo zero, ou seja, zero risco de não funcionar para alguém. Entende isso? Porque é algo biológico, respirar, a gente precisa respirar. E a gente respirar um ar de qualidade é certeza matemática de melhoria. Agora, mas qual será a melhoria? Em quanto tempo? Então, essa é a questão que a gente precisa alinhar com o cliente. Mas, reforçando para finalizar, então, não existe, risco zero de não funcionar para alguém. Então, se você em algum momento teve esse medo ou passar pela sua cabeça, lembre, cara, vai melhorar a qualidade do ar, principal combustível do nosso corpo. Então não existe risco zero de não funcionar para alguém. 100% dos clientes, 100% das pessoas que usarem nosso aparelho terão benefícios com o uso do ozônio, tá certo? Não à toa a gente tem aí filtro de ar no ar-condicionado, filtro de ar no ar-condicionado do carro, filtro de combustível para ir combustível para o carro, por quê? Porque se chega um combustível de qualidade, sempre melhor. O nosso aparelho, então, mal comparando, ou seja, é um filtro de ar. Ele vai filtrar as impurezas do ambiente. E com isso, nós vamos ter acesso a um oxigênio de qualidade, um oxigênio melhor, mais puro, e não tem risco de não funcionar. Tá certo? Show de, Era isso, show de Daniel. bola, Bagé. Valeu, meu amigo. Valeu. Abraço. Obrigado, Abraço Bagé. a todos aí. Valeu. Tá. A Laura e o Jason levantaram a mão. Gente, vamos manter perguntas, tá? Se for depoimento, comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo, não é esse o momento, tá? A gente vai responder perguntas sobre esse assunto de hoje, tá? Laura, pode ir, eu vou liberar o teu microfone aqui e vamos lá. Ó, pode liberar o teu microfone, Laura. Laura? Não? Então, Leonir, Gilberto Zanotti no corpo do Leonir Perosa. Aí, Aí, bom dia, tá. tudo Eu certo? vou só cancelar aqui o negócio e eu vou colocar gravar de novo essa tua mensagem, tá?